Bem, contratação pra cá, contratação pra lá, quem vem? Ih, ó, tão especulando Tolisso no Fluminense. É o nome que tá aqui em cima porque eu tava jogando FIFA agora há pouco. Kimpembe, zagueiro, interessa? Acho que sim, hein? Fluminense sondou. Vamos tomar cuidado assim com tudo isso, etc. Mas vamos falar de contratações do Fluminense. Uma atualização, fiz aqui uma atualização no meu celular de todas as informações, fui apurar de outras e etc. Para fazer aquela atualização de todas as contratações do Fluminense e de qual panorama que está em qualquer negociação. Vamos embora que o vídeo pode ser que seja longo, né? Então já deixa o seu like aí embaixo. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral. E se você me conhece, eu também sou Gabriel Amaral. Sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos lá. A gente começa já destacando alguma coisa, tá? A boa parte aqui, só vou pedir aqui perdão aos amigos jornalistas, porque eu não vou ter como aqui citar fonte por fonte quem deu a última notícia, quem deu, mas vocês sabem que sempre que todas as possibilidades eu dou a fonte aqui, só que esse vídeo, senão ia ficar impossível de eu fazer o vídeo, não, porque a informação dos 2 anos de contrato é do fulano, a informação do... Entendeu? Mas é um mix, e quando for informação minha, atualizada, que não tá em outro lugar, eu destaco, ok? Vamos lá então. A gente começa com os que já estão fechados. Abel Braga, treinador, Felipe Melo, esses 2 já estão anunciados pelo Fluminense. Então esses não tem qualquer atualização. O outro, que já está contratado pelo Fluminense, tudo certo, fechado, tal, só não foi anunciado ainda, deve ser o próximo a ser anunciado, inclusive, é o Mário Pineda, lateral esquerdo equatoriano. Então, o Pineda deve ser o próximo a ser anunciado, mas é um que já está dentro do Fluminense, enfim, já se fala como um contratado do clube. Ou seja, Mário Pineda, que tá aqui do lado aparecendo, ó, ele, Mário Pineda, já está confirmado no Fluminense para 2022, ok? Então, o Pineda tá confirmado. Lateral esquerda, a gente continua falando então agora sobre Cristiano, tá? Para poder não sair da mesma posição. Cristiano do Sheriff. Qual que é a questão hoje sobre Cristiano? O Fluminense quer o jogador, fez uma proposta de contrato, com o jogador aparentemente tá funcionando o negócio ali, e o projeto é focar no Sheriff. Cristiano ainda tem contrato. Se o Mário Pineda vem por empréstimo, né, com o Barcelona de Guayaquil, o Cristiano teria que vir adquirido. Eu só deixar claro, nesse vídeo aqui eu não vou dar muito a minha opinião sobre as coisas, já dei a minha opinião sobre todas essas negociações, ok? Então, vou só falar mais de informação mesmo. A situação com o Cristiano no momento é o seguinte: o Fluminense enviou uma proposta oficial mesmo, pelo jogador, para comprar o jogador do Sheriff da Moldávia, e vai aguardar a resposta que o clube vai dar até o início da semana que vem. Ou seja, até o Natal a gente terá informações sobre a proposta, provavelmente ali segunda ou terça-feira, sobre a resposta do clube da Moldávia, do Sheriff, sobre Cristiano. O Fluminense quer comprar o jogador, ok? Então essa é a atualização sobre Cristiano. Sobre Germancano, exatamente. Germancano, ainda se fala dele no Fluminense. Apesar de parecer um assunto já meio extrapolado, mas não, ainda se mantém um desejo dentro do Fluminense. A situação de Germancano é o seguinte: a proposta do Fluminense foi enviada já faz tempo, até noticiamos isso aqui na época. De fato, essa proposta foi enviada. O cara que está representando, né, o agente ali de Cano, que está fazendo essa intermediação com o jogador, ficou de enviar uma contraproposta, ou seja, o que meio que dá a intenção de que Cano não aceitou a proposta inicial do Fluminense. Ele ficou de enviar essa contraproposta, ou pelo menos de responder a proposta do Fluminense, e isso não aconteceu. Tá com data até o início da próxima semana. A mesma questão que a gente tá esperando do time do Sheriff, tá esperando sobre Germancano. Então, esse é um jogador com o qual o Fluminense negocia ainda e ainda aguarda resposta para contratar. Cano que tinha esfriado as negociações, etc, etc. O Fluminense tá aguardando a resposta. Enviou a proposta, tá esperando e ainda conta com o jogador. A gente continua agora falando sobre Rodinei, do Flamengo, lateral direito do Flamengo, e um pedido de Abel Braga, né? A gente sabia já disso, já vem informando aqui já há um bom tempo. O lateral direito foi um pedido do treinador Abel Braga, que o Fluminense avaliou e achou interessante a contratação, procurou diretamente
a diretoria do Flamengo, né? Não foi até o jogador, foi a diretoria do Flamengo. Normalmente é o processo ali que o Fluminense faz para tentar contratar jogadores que estão empregados. Foi lá para saber se o Flamengo tem o interesse de vender, de emprestar, de dispensar o jogador, como é que vai funcionar. Como tá até agora a situação? Rodinei, o Flamengo ainda não sabe se, não, pelo menos não respondeu, se vai contar com o Rodinei para 2022 ou não. O Flamengo não tem treinador atualmente, então isso obviamente dificulta muito, porque o Flamengo pode se desfazer. Um exemplo que eu sempre tô dando: se o Flamengo se desfaz de Rodinei, chega um treinador que, assim como Abel Braga, trabalhou com ele e gosta dele. É um problema. O Flamengo ainda não, ou seja, não sabendo, ainda não respondeu ao Fluminense se vai ou não negociar o atleta ou a forma como vai haver essa negociação, empréstimo, venda, etc. Ou seja, vai ficar na dependência. A gente só vai ter avançar de negociações do Fluminense com o Rodinei quando a gente tiver a notícia do novo treinador do Flamengo. Então, essa daqui é uma negociação que está acontecendo. Todas essas negociações que eu tô falando aqui, tô botando a fotinha aqui do lado, estão acontecendo, ok? Tem negociação, tem proposta sendo enviada, tem e-mail sendo enviado pra intenção de contratar pra agora mesmo. Mas o de Rodinei tá em suspenso, até pelo menos que o jogador do Flamengo tenha um treinador. A próxima aqui da minha lista é o William. Exatamente, o William do Bigode. O William Bigode é mais um que tá aí nessa lista e tá muito próximo já de ser contratado pelo Fluminense. Deve ser anunciado, a gente viu notícia ontem ou hoje, se eu não tô enganado, de que ele deve ser anunciado realmente já na próxima semana. E aí, enfim, conclui-se o negócio assim que ele volta de férias lá de Dubai e já assina o contrato. É outro que, assim, talvez tirando Felipe Melo e Pineda e Abel Braga, talvez seja o jogador que tá mais fechado, assim, já com o Fluminense, né? Que é o caso de William Bigode. Tem um outro também. Também tá muito perto do Fluminense. Mas o William Bigode é um que já tá praticamente fechado. Tipo assim, se o William Bigode não vier agora, vai ser um negócio maluco, assim. Do tipo, uma hecatombe tira ele do Fluminense no momento. Outro da minha listinha aqui também, de atualizações, porque sim, há negociação e sim, está perto. É Ricardo Goulart, o jogador que estava treinando na sua propriedade lá no interior de São Paulo. Viajou de férias agora pro Nordeste, mas o Fluminense apresentou, ele não tem clube, tá sozinho, o Fluminense apresentou nessa semana, chegou com uma proposta oficial, não tinha chegado, só tinha chegado do Besiktas, o Fluminense agora chegou com uma proposta oficial, e nessa semana tá aguardando a resposta do jogador. Ou seja, aliás, essa semana o Fluminense apresentou a proposta e tá aguardando a resposta do jogador. Esse é um dos que a gente ainda não tem data. Tipo assim, não ficou de responder até o início da semana, não, a gente não tem data. O Fluminense apresentou a proposta, as notícias que a gente tem é de que o jogador se agradou da proposta do Fluminense, quer ficar no Brasil, mas obviamente a competição por Ricardo Goulart tá meio desleal, né? Tem times apresentando propostas financeiramente mais altas. O Fluminense conta com o projeto e com o jogador querendo ficar também no Brasil. Para poder ficar com o jogador. E para fechar, um que teve atualização do Vitor Lessa hoje, por sinal, que é do David Duarte. Eu não tinha falado dele aqui ainda, dessa atualização do Vitor Lessa. Também fui buscar informações sobre ele, porque é um jogador que ficou esquecidaço, né? A gente tentou no início da temporada, não rolou, o Goiás quis ficar com ele, não quis fazer negócio, só que agora a conversa tá diretamente com o David Duarte. Porque ele não tem mais contrato com o Goiás. Ele viajou de férias, tá viajando. E segundo a informação do Vitor Lessa, ele tá esperando propostas da Europa, não sei o que e tal. Mas se não rolar isso, ele vem pro Fluminense. No Brasil, ele vem pro Fluminense. A informação que eu tenho sobre David Duarte é de que a negociação dele com o Fluminense tá muito bem encaminhada. E ele deve ser apresentado. Achei até interessante essa palavra que eu ouvi quando contactei alguém próximo da diretoria, inclusive do Fluminense, sobre o David Duarte. Já falavam em apresentação. Ou seja, não era um termo deve se assinar, deve chegar pra concluir, não. Já falavam no termo apresentação. Então, acredito eu que o David Duarte, depois do William Bigode, seja o jogador mais fechado com o Fluminense. Então, são esses. Só pra listar aqui, fazer a listinha dos jogadores que eu citei. Deixa eu ir na ordem aqui. David Duarte, Rodinei, Ricardo Goulart, Germancano, William Bigode, Cristiano, Pineda e Felipe Melo. Ao todo aqui são 8 jogadores. Só que
A intenção do Fluminense nesta janela de transferências, lembrando que no Brasil também agora tem janela de transferências, o Fluminense só pode inscrever jogadores até o meio de fevereiro para atuar em Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil, até o meio de fevereiro, e Libertadores, obviamente, também. A intenção do Fluminense é fazer entre 5 e 7 contratações, mais precisamente 7. E eu acabei de listar aqui 8 nomes. Como funciona essa história aí? É que a ideia são esses jogadores aí. O Fluminense sabe que talvez não consiga concluir todas as negociações, né? Tem negociação que tá enroscada, como o Ricardo Goulart, por exemplo. A negociação tá enroscada. Rodinei, é difícil liberar Rodinei, o Flamengo liberar tão fácil assim, etc. Então, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes, o Fluminense espera fazer até 7 contratações, só que não é um número definido, porque propostas podem chegar. Até agora, da minha apuração, nenhuma proposta chegou, principalmente por 2 nomes que a gente tá esperando, né, que é Nino e Luiz Henrique, não chegou nada ainda. Só contatos muito preliminares, como eu até noticiei em novembro, no dia que lançou a camisa nova, eu cheguei a noticiar sobre isso de olheiros vindo ver Luiz Henrique, Atalanta, Sampdoria, aí vem gente do Sampdoria, não, perdão, Southampton, aí vem gente do Benfica, etc, mas nenhuma proposta ainda, nada pelos jogadores do Fluminense, e existe até, de certa forma, não vou usar o termo desespero, mas um princípio de preocupação no Fluminense por não ter nenhuma proposta, porque pra endireitar ali o orçamento 2022 e etc, e a gente sabe, eu bato muito nessa tecla aqui, o Fluminense, para girar a rotação nesse grupo de cima, enquanto tem que pagar, tem muita dívida atrasada ainda, toda hora uma penhora, etc, depende da venda de jogadores de xerém, o que transforma o Fluminense nesse patamar um pouquinho acima de outros clubes, por exemplo, como o Botafogo caiu ano passado, mas enfim, ano retrasado, mas na verdade, o Botafogo caiu e subiu no mesmo ano, né? Caiu em 2021 e subiu em 2021. É xerém. É o dinheiro que vem das vendas que são feitas, principalmente de jogadores de xerém. No caso de Nino, não seria de xerém. Então, o Fluminense ainda guarda propostas. Ainda guarda e é o que eu te falei. Preocupação para vender um jogador justamente para poder organizar. Porque o que o Fluminense ganhou de premiação em 2021... paga o elenco de 2021. Mas a gente tem que lembrar que o custo do Fluminense não é só elenco. O custo do Fluminense é os 10 milhões lá de prejuízo dos esportes olímpicos, mais do que isso, né? São as penhoras, os atrasos, os parcelamentos, os problemas anteriores também que se tem na justiça. Dívida de 1990 e bolinha. Então isso também é uma preocupação. Além de fechar a conta com o próprio elenco, né? O Fluminense fechou a conta nesse ano, não depende da venda pra esse ano pra fechar com o elenco, mas tem o ano que vem ainda. Bem, as informações são essas. Tá, e a última questão aqui que eu ia falar pode mudar esses nomes? Pode acontecer alguma coisa diferente. Os nomes que vêm sendo especulados, Dedé, Elkerson, nada. Elkerson, por exemplo, foi oferecido ao Fluminense, mas não é um jogador que... Enfim, tá naquele bolo de jogadores que são oferecidos ao Fluminense várias vezes e não rola nada, né? No caso de Elkerson, tá lá engatilhado com o Botafogo, o Fluminense só teria interesse em Elkerson caso um desses jogadores não viesse, desses 8 que eu citei aí. O organograma ali do Fluminense trata desses 8 jogadores. Gabriel, tal jogador aqui foi oferecido... provavelmente a informação que eu tenho de dentro do Fluminense é essa, de que só vai ser incluído um novo nome nessa lista aqui que eu falei, seja Dedé, Elkerson, seja um garoto, seja um velho, só vai ser incluído algum nome diferente no caso de um desses jogadores houver uma recusa, ou seja, por exemplo, se Cano recusa o Fluminense, lembra, não tem nome de Gilberto aqui. Eu achei muito interessante isso. Não se fala mais de Gilberto dentro do Fluminense. Gilberto provavelmente já tá engatilhado pra saída lá pra fora. Ou talvez Fortaleza. Saiu o Germancano. Aí o Fluminense talvez vá se identificar que pra centroavância vai ser pouco. Vai no mercado tentar pegar um desses que foram oferecidos, mudar alguma sequência. Ou então uma venda de jogador. Vendeu Nino. Aí o Fluminense pensa, talvez, não sei, né? Tô chutando aqui, essa aqui é chute, não é informação. Talvez pense, vendeu, pra ficar mais claro, né? O Fluminense efetuou uma venda de André. Aí talvez vá pro mercado buscar um outro volante. Fato é, como eu falei no vídeo mais cedo, o Fluminense é a bola da vez da maioria dos empresários. É um clube que está na Libertadores,
e que tem um patamar de contratação mediano no Brasil. Então, jogadores que estão um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo da média, todos eles cabem nas contratações do Fluminense. Quer saber minha avaliação? Tem a avaliação de cada um aqui desses contratados aliás, dos especulados aqui no Raiz Tricolor, só pesquisar aí nos últimos vídeos que você vê. Inclusive de Cristiano, que pra mim é a que não me desceu até agora. E os jogadores que são contratados, tem o Raio-X, o de Felipe Melo já tá pronto, em breve saindo também o de Abel Braga, e aí eu faço as publicações. Muito obrigado a todo mundo, saudações tricolores, respeitem o trabalho da imprensa, tá? Respeitem. Quando diz mesmo, o Fluminense se interessa por tal jogador, às vezes o Fluminense se interessa, mas não vai contratar. Tem isso também. Eu me interesso muito por algumas coisas que eu não compro. Mas respeitem o trabalho da imprensa também, tem um monte de gente, eu sempre cito todas as fontes aqui, porque eu valorizo muito e também porque eu gosto de ter, né, a minha fonte citada quando eu dou uma informação, mas valorizo muito o trabalho da imprensa também, que tá aí trabalhando direto pra manter vocês informados de graça, tá? De graça, tem esse detalhe aí também, a informação chega de graça aí pra todo mundo. Até a próxima, valeu!